mais um vídeo do canal e hoje temos uma convidada no nosso canal muito especial, uma médica formada pela UNR, que é a doutora Aline. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a Aline vai contar pra gente um pouquinho a experiência dela se formando na UNR e também como foi toda a trajetória dela dentro da faculdade e morando na Argentina e contar pra gente, dar um pouquinho de motivação aí pra gente que tá estudando ainda e passando pelos perrengues da faculdade. Aline, quer se apresentar? Bom, meu nome é Aline, sou de Aparecida, interior de São Paulo, e a medicina veio ser a minha segunda carreira. Quando eu tinha 30 anos, eu decidi dar um start, recomeçar no sentido de ir atrás mesmo daquilo que eu realmente queria fazer, que foi meu sonho a vida inteira e antes não era possível. Então, aos 30 eu vim para a Argentina, com muito medo, aflição, como todos que deixam o seu país e a sua família, e não me arrependo nem um pouco disso. Entendo que há dificuldades, mas não é impossível. Como é que foi ingressar na UNR? Porque naquela época não tinha tanta informação, né? Não tinha ninguém, não existia isso, que eu acho muito bacana falar, que são essas informações que a gente vai tendo de ouvir as experiências dos alunos. Eu ia no comedor da faculdade, o comedor seria como se fosse uma lanchonete, e ficava perguntando para os veteranos, como é que é? Quantas horas você estuda? Para tentar mensurar se eu estava fazendo certo ou não. Foi um desafio, porque mudamos de método, o método PBL é bem diferente do método Brasil, né? Fiz curso de apoio, que me auxiliou muito na minha autoaprendizagem, no sentido de qual é o meu método, tive que me redescobrir, né? E com dificuldade, mas nada impossível. Diramos que em 6 meses eu já tinha mais ou menos entendido que a UNR, o método dela é autodisciplina. E com 6 meses você já conseguiu se adaptar ao método da faculdade? Não, mas com 6 meses eu entendi que dependia exclusivamente de mim. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave, porque no Brasil a gente tem uma dependência do professor diferente. Que não estamos falando se é bom ou se é ruim, tá? Estamos falando da diferença entre métodos. E o professor, ele te dá algo mais mastigado, né? Ele tem uma explicação que é como se você entendesse todo o assunto. Aqui não. É como se o professor te colocasse assim, até onde você deve ir, e que a disciplina é sua, em casa, para poder completar o assunto e entender ele de forma integral. Você chegou aqui em que ano? Em 2015. 2015 é muito chão, né? Não. E mudou bastante a faculdade. Eu acho que os professores também não estavam acostumados a ter tantos estrangeiros. Já havia bastante, mas de ter tantos estrangeiros como temos hoje. Com certeza. Então, e estruturalmente também a faculdade mudou um monte, com né? certeza. A faculdade, eles estão num processo evolutivo, graças a Deus. Graças a Deus, Inclusive agora a gente tem comedor novo, né? Temos um Inaugurou lugar esse bem ano. bonito. A faculdade está reformando. A faculdade está reformando. Vamos ter novo prédio, inclusive novo edifício da faculdade. Eu quase desbravei, né? Quase com foice. Vamos lá. E com o idioma, o que você achou? Você veio sabendo falar espanhol? Não vim, não. Olha, corajosa. Eu sempre gostei do idioma. Eu tinha feito uma vez na 8ª série da minha escola. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei em janeiro, podia fazer o 1000 recuperatório, né? Então eu vim bem abusada mesmo. E peguei uma senhorinha argentina que dava aula de idioma. Então eu ficava indo na casa dela, pagando aula particular, e a gente conversava. E uma das dicas que ela me deu, que eu vou deixar pro seu canal, é não aprenda com filme. Porque sério, porque ela falava assim, o filme você utiliza o visual e você não percebe que você interpreta mais no visual do que no auditivo, então você vai ficar com rádio. E a primeira vez que eu fui ouvir a rádio, eu quis chorar, porque eu falei, eu não entendo. Isso é muita verdade. A velocidade é muito rápida, né? Mas com o tempo e esforço dá certo. É que a gente acaba se acostumando com o que a gente tá vendo e interpreta mesmo com o que tá acontecendo na cena e nem tanto no que estão te falando. Isso é muito verdade. Nunca tinha parado de pensar nesse ponto de vista. Uma dica aí. Uma boa dica, inclusive. Pra ti, como é que foi? Qual foi o pior ano da carreira? Pior ano da carreira? Eu acho que isso é difícil, né? Esse é bem difícil. Eu diria os piores, pode ser? Pode. Explicando. Acho que o primeiro é o susto, né? Estar longe da família, estar em outro país, outro idioma, tudo método. E o pior ano como carreira de medicina para mim foi no 2º ano, quando eu fui cursar trabalho. Aqui é dividido em módulos, ela já deve ter explicado no canal, mas não foi pela matéria, foi porque eu me deixei levar por aquilo que eu escutava dos outros. Porque quando eu fui fazer essa prova, aqui nós fazemos a prova oral, todo mundo falava assim, ninguém passa de primeira.
E aquilo foi me gerando uma angústia que ninguém, era como se eu mesmo não pudesse acreditar em mim, porque alguém já me colocou um selo de que ninguém aprova. Quem sou eu, então? Quem sou eu, então? E eu lembro que na véspera eu chorei muito, e no dia seguinte eu fui lá e aprovei. Aí a partir daí eu falei, ninguém mais me dita o que eu posso fazer ou não aqui. Ninguém me põe limites, Ninguém dá me licença. põe limites, exato. E como foi o primeiro ano? Tipo, porque quando a gente chega aqui, a gente não tem nem noção. Principalmente quem veio, por exemplo, em 2015, que não tinha informação nenhuma, né? Tipo, você sabia como funcionava a faculdade? Tipo, como é organizada a faculdade e tal? Eu tive muita sorte, porque os meus assessores acabam nos tornando amigos e eles foram me explicando como funcionava o caderno do aluno. Eu tive uma boa ajuda, não parti do zero, assim. Graças a Deus. Foi bem junto com a faculdade em si. E o que pra mim foi um diferencial muito grande, 90% dos meus amigos até o quarto eram argentinos. Nossa, isso é muito importante, principalmente para aprender o espanhol e Pelo tal. idioma. A Mari que tá ali é uma do meu primeiro ano. E porque eu falava assim pra eles, pode me corrigir, eu não me ofendo, não tenho problema algum, se você vê eu falando errado, interrompa. Eu acho que a humildade te leva além. E daí foi a hora que eu comecei a ficar mais desinibida no idioma e eu senti mais apoio, porque daí eu vi que eu não estava sozinha. E você veio com assessoria, né? Como é que foi a sua experiência? Gente, eu tive uma experiência ótima, não existe mais assessoria que eu vim, porque eram alunos de medicina, mas pode parecer hipocrisia ou que a gente queira vender um serviço, não é. Eu não recomendo ninguém vir sem assessoria, pelo fato de que eu acho que é muita mudança. Eu paguei assessoria. Quando alguém me pergunta, Aline, o que você acha? Eu acho que você está lidando com muita informação para você ter que cuidar com tantos detalhes de documentação, de... Olha, eu digo por experiência própria, que é complicado. Então, eu vim e não me arrependo nem um pouco, e se eu tivesse de vir de novo, eu viria de assessoria novamente, porque é muito complicado. E se eu fosse escolher de novo, eu pagaria alguém para fazer meus documentos. Pagaria inteirar. Pagaria inteirar. Como foi se receber na UNR? Como é que é esse momento? Pra quem não sabe, né, o que é recebido, explica pra eles o que é. Quando você rende a sua última matéria, é uma pegadinha, gente, vamos lá. Quando a gente acha que rendeu a última matéria da faculdade, e o trote aqui é invertido, a gente tem o trote no 5º ano, quando final. o meu foi no 5º, eu andei com a faculdade em dia, né, então o meu foi no 5º ano mesmo, no ano da minha formatura eu me recebi. E se receber é o momento que você corta a sua roupa, taca o ovo, a farinha. É um trote de que dizendo assim, você chegou no fim. Você tem foto desse momento? Tenho. Então eu vou deixar pro pessoal ver como é que é. Gente, você fica destruída, mas é um destruído muito feliz, viu? Fiquei muito feliz naquele dia. Mas é um momento único, não é? É um momento único. Eu falava assim, ainda que eu descrevesse pra vocês, só quem vive sabe. Acho que todo mundo espera esse todo momento. Mundo espera esse... 2 momentos eu esperei muito na minha vida. A barrada. Também. Que pra quem não sabe, vou mandar um vídeo da minha barrada pra você fazer. Manda, vou colocar aí aqui. também pra vocês. A barrada, que é um momento que não só a faculdade para ver os alunos que chegaram no 5º ano todos de fantasia, mas o bonito é no momento que você vê, que você vai até o monumento caminhando, a cidade para pra te ver. E até arrepia. Então, as pessoas que a gente vai passando pelo comércio, pelo centro, eles vão saindo na porta e vão falando parabéns pra você, como se a vibração e a felicidade não fosse só pra quem te conhece. Claro. Todo mundo entendeu o esforço que é chegar até ali. E é bem bonito mesmo. É muito bonita. Acho que até pra gente, né, que é estudante. A primeira vez que eu vi a barrada, eu tava estudando na biblioteca, então, tipo, começou a música e aí eu saí pra ver a barrada e é um momento muito único, sabe? Porque você sai lá, te motiva, sabe? A querer estar vivendo tudo aquilo. Eu lembro certinho, a primeira vez que eu vi no primeiro ano, eu falei assim, ainda vou estar lá. É isso aí. E essa frase me levou a cada barrada. Agora falta menos pra eu estar lá. Porque eu acho que quem sabe onde quer chegar é aquele que entende o processo, que ainda que seja difícil, não existe, gente, grande vitória sem um processo árduo. Não tem como você acreditar nisso, mas é possível. Se eu conseguir, todo mundo consegue. O todo mundo não é me desmerecendo, não, mas é porque eu não fiz nada que outra pessoa não possa fazer. A gente se sente tão incapaz, às vezes, de conquistar as coisas e não é um bicho de 7 cabeças. Acho que a gente acaba transformando. Mas sabe por que a gente transforma essa frustração? Porque alguém te entrega um pote frustrado. As pessoas fazem da experiência dela um fator limitante pro outro. Como se fosse só isso que aconteceu com todo mundo. Quem foi que disse que ninguém aprova de primeira na UNR? Olha, você tá como exemplo, eu tô como exemplo, e aí? A gente tá aqui também. Então, assim, tudo bem se não aprovar também, não é uma regra. A gente também não quer dizer assim, eu aprovei. Não. É dizer assim, é possível.
Exatamente. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um processo. Entender seu tempo também é muito importante. Não querer olhar a vida do outro e achar que você tem que fazer igual. Você é único. E como é que foi, tipo, quando se introduziu a prática na UNR? Tipo, como é a prática? Se a gente já vai direto pro hospital? Eu sei que não, mas o pessoal não sabe. No terceiro, você fala? Porque aqui a gente começa a ter prática no Prática terceiro, mesmo, né? No terceiro. Olha, no terceiro a gente começou com práticas internas e ir no hospital para fazer história clínica, observação com o professor. Eu não tive tanta sorte com o professor, então assim... E você já tinha o hospital de simulação naquela época? Já, mas você descobre que o hospital de simulação não é para todos. Ah, tá. O hospital de simulação, como os materiais são muito caros, eles deixam para quem realmente está nas práticas finais. Ah, entendi. Porque você tem que estar ou com curso já específico. Eu fiz curso de paro cardíaco, acho que foi. Eu fiz algum curso lá que era brincando no hospital mesmo. Mas não é algo que é para todo mundo, assim, desde o terceiro, não. A gente ficava lá nos laboratórios, fazendo com um colega, muita história clínica. E a partir do quarto, sim, daí começa você a ter um pouco mais de liberdade. Quarto, quinto, e quando chega a prática final mesmo, daí é você no hospital trabalhando e tendo um responsável, claro que você não é largado lá, você tem um médico que te auxilia, mas é você atendendo um paciente. E na prática final a gente não tem aulas, ou continua tendo alguma aula? Continua tendo. Ah, Continua olha tendo. aí, Você ilusão. continua, inclusive, tendo provas. Sim, nos 3 primeiros meses você tem só aula teórica. Eu tive assim... Isso é importante, porque eu achei, tipo assim, não que eu achasse que a gente não tinha aulas, mas eu achei que a gente tinha pouquíssima aula e que a gente ficava meio que largado, meio assim, sem rumo, Não, sabe? você vai passar por aulas e tutorias. Tutoria você vai... tutoria Tem... também? Não, a tutoria é até o final. Não, por um ponto é bom, porque É você bom, não se sente tão avulso, sim. né? Mas por um ponto também é desgastante, né? Mas é que o objetivo nesse caso da tutoria seria você trazer casos do hospital para discutir legal. com o professor. Legal. Né? A pandemia deu uma atrapalhada um pouco nisso, mas o objetivo era esse. Agora, os 3 primeiros meses a gente vai falar de emergência na área de otorrino, são voltados mais para emergência e centro de saúde tem umas aulas também. Como foram as suas provas orais? Tipo, nesse processo aí, tipo... Você reprovou muito? Você perdeu o ano? Como é que foi? Não. Gente, eu acho até delicado falar, porque senão as pessoas podem também falar assim, nossa, ela tá, né, se agrandando. A gente tem um pouco de, né? Eu reprovei 2 vezes, né? Não, tem que sentir orgulho. Falando bem sincero, tem que sentir orgulho. Eu reprovei Você 2 batalhou vezes. muito. 2 vezes em 6 anos. Eu reprovei a primeira mesa minha de crescimento, que ali eu enxerguei que eu não estava estudando da forma correta, eu soube reconhecer que era falha minha, que eu precisava... Foi resiliente, você procurou uma forma melhor de estudar. Com certeza. Que a culpa era sua. Exatamente. E eu também sempre fui aquela rata de mesa mesmo, eu ia apresentava na primeira mesa. Então, eu não sou dessas, não. Eu vou pra segunda. Não, eu era a da primeira, porque eu sempre tentei o colóquio. Que tem gente que tem medo do colóquio, eu nunca tive problema em ser, nunca me cobraram nada além. Então, pra não perder o colóquio, eu já ia na primeira. Eu colocava como meta, que eu falava assim, se eu colocar na segunda, eu vou relaxar. É verdade. Então, até o último minuto, eu falava pra mim, você vai. Caso acontecesse algo que eu nunca mudei de ideia, eu não ia. Você tocou em outro ponto importante. Já tinham me falado também essa do colóquio. Não seja colóquio, porque o colóquio não aprova com menos de 8, que colóquio não sei o que, não sei o que lá. Não, e vou falar mais. As pessoas, se vocês soubessem como é difícil... Como eu rendi as primeiras mesas, eu vou falar um comparativo com os meus colegas, que às vezes não estavam na primeira mesa. São mais fáceis. As primeiras mesas. São. Já ouvi isso também. São porque o professor ele interpreta que você não teve o mesmo tempo que o outro que teve de preparar essa mesa. Se apresentando, até mesmo a entonação que você fala, tipo, mostrar que você sabe. E por ser a primeira mesa, acho que acaba influenciando. Olha, né? eu tenho experiências bem boas. Nunca fui maltratada, nunca. Isso é fato. E a minha segunda reprovação foi em clínica, na minha última matéria. Mas aí eu já não vou me culpar tanto. O professor, ele não era um professor que satisfazia com as respostas que eu dava. Ele não concordava muito, porque ele não tinha nem dado um oi na mesa. Então, assim... professor talvez, e professor. Tem professores e professores. Talvez se eu soubesse levar melhor o jeito dele, talvez. Mas aí eu não consegui e reprovei a minha última mesa, que é a mais difícil. É o momento que você tá assim no... Será que vai me receber? Será que eu não seus vou? amigos estão na porta da faculdade te esperando e você não aprova.
Então, assim, é aquela frustração e o medo de... E agora? Como é que Mas vai acho que ser? dá mais gás ainda, não dá? De tipo assim, não vou passar por esse momento de novo. Dá um gás, mas dá um desespero mesmo, porque você meio que cria um bloqueio pensando como vai ser, quem vai me tocar. Não era a matéria que me assustava, era quem vai me tocar nessa mesa. Contanto que as minhas orações eram que venha um professor que tenha simpatia, só de me dar um oi e me tratar assim, nesse nível, tava bom pra mim. E eu tive essa benção. E como é que você tá estudando pro Revalida? Já estou estudando pro Revalida. Gente, quem acha que a carreira, Acabou quando você aqui? conclui, você pode ter horas de sono, sinto lhe informar, se você sabe o que você quer, você continua. Eu contratei um curso e tô já me preparando para a prova que vai ter em setembro. Já Deus logo ali, quiser. né? Esse é o negócio, se você deixar, Não, mas quando isso é você muito vê, bom. não dá tempo. Isso é muito bom, porque daí você coloca o gás pra realmente Coloca o gás. vamos logo e é isso, né? Exato. E sobre fazer revalida na UNR, muita gente acha que a gente não consegue revalidar no Brasil por causa da carga horária, né? Bom ponto a ser falado. Vamos lá, a revalidação pelo MEC, né, que é o tradicional. Ele não exige carga horária. Se você entrar em contato com eles, o que eu fiz antes de vir até, viu, gente? Não tem essa exigência. Uma vez que você alcançou a nota, você consegue passar. Agora, vamos falar de faculdades que exigem carga horária. A gente já sabe também que um dos pontos diferenciais nosso é que a nossa hora-aula são 60 minutos. E a hora-aula Brasil são 50 minutos. Esses 10 minutos em 6 anos, ele bate a carga horária. Bate? Bate. Eu não sabia disso. Então, na verdade, o que às vezes a gente precisa é entrar com o advogado para poder simplesmente explicar a diferença de como é interpretado uma hora-aula na Argentina e como é interpretado uma hora-aula no Brasil. Nossa, eu não sabia disso, não. É. E, tipo assim, muita gente não sabe também, mas não dá de só revalidar pelo INEP, né? Tem Não. faculdades próprias, federais, obviamente, que Tem. aplicam provas específicas, né, de cada faculdade. Tem o FMT, tem a USP, tem o Método Carolina Bori, que esse eu não sei explicar, gente. Eu também não sei explicar. Porque eu só sei que ele cobra que você seja exclusivo. Então, uma vez que eu me inscrevo nesse processo, eu não posso fazer em outro. Agora, a USP e o FMT não tem problema fazer pelo INEP, não. Pode fazer os 3, se quiser. Por último, pra encerrar, qual seria o conselho que você dá pra quem tá querendo ingressar na UNR? Uma frase aí motivacional, o que você quer falar de motivacional pra gente? Eu sou o tipo de pessoa que quando o desafio é impossível, eu não coloco... Impossível não, é difícil. Eu não me coloco como, eu não vou conseguir. Eu sempre fui aquela uma que quando eu ia pra mesa, eu via os olhares assim pra mim. Você vai? E eu falava, vou. E eu ainda falava assim, eu sei que é loucura, mas vai dar certo. E dava. E daí, por fim, já começou a virar, eu falava, as pessoas já nem me criticavam mais. Porque, você imagina, em 6 anos, eu fui em todas as primeiras mesas. Olha, eu te admiro, viu? Porque tem que ter muita coragem. E eu adiantei matéria do 5º no 4º ano. Ah, você adiantou, Adiantei, não sabia, não. adiantei pelo sobrenome. No meu quarto, eu rendi gíneco e pediatria do 5º. Nossa. Aí me chamavam de doida mesmo. Porque com daí certeza. falava, cara, tu adiantou e vai render? Vou. E fui. E deu E certo. deu certo. Deu certo. O céu é o limite. Eu acho isso mesmo. O céu é o limite. Acho que a gente não pode pegar o potinho de frustração dos outros e querer viver, não. Quem determina seu futuro é só você mesmo. Isso aí. Obrigada, Aline, por ter participado. Gente, eu que agradeço. Amei conhecer. A gente tá a tarde inteira junto, tá, gente? Não vamos também. O dia inteiro tirando foto na frente da faculdade. Mas a gente nunca tinha batido um papo, isso é fato. Isso é verdade, isso é verdade. Mas muito obrigada por ter eu que participado, agradeço. mostrado um pouco do seu ponto de vista, né, de quem já terminou a faculdade e pode não parecer realmente de tudo que é viver o NR, né? Sim. Porque, olha, eu sei que é difícil, é complicado, mas a gente acaba se espelhando em quem já terminou a faculdade e a gente vê que é possível. Porque a gente chega aqui achando que é impossível, todo mundo te diz assim, é impossível, e a gente vê que não é. A frase que eu uso é assim, cada um dá o que tem, mas infelizmente tem gente que é vazio. Infelizmente, é exatamente isso. Então, obrigada, Aline, por ter participado. Imagina, eu amei. Gente, ela é muito, 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 muito especial, de verdade. E pra quem não conhece ela ainda, ela também fala um pouquinho sobre a vida pós-medicina. Vou deixar o arroba dela aí pra vocês e sigam ela lá. Segue lá. É isso. Tchau, Beijo. gente.